Boa noite, gente. É uma alegria imensa ter todos vocês aqui, ter esse time aqui do lado. Tem gente aqui até com febre, mas nós vamos descobrir por que veio. Tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar hoje, sabe? A gente fez a prece super gostosa com o coral, mas eu vou convidar a todos a fechar os olhos para a gente poder se conectar com a equipe espiritual da Casa de Jesus, com a equipe da Irmã Branca, que cuida e zela pelas orientações doutrinárias da casa. Que a gente possa hoje ser feliz em transmitir a mensagem. Que assim seja. Muito bom, gente. Quando a turminha aqui se reuniu e disse que ia falar sobre esse tema, eu fiquei me perguntando, interessante, por que é que a gente deveria divulgar a doutrina espírita? Nós vamos saber aqui hoje, não vamos? Nós temos aqui um grupo de espíritas praticantes e juntos nós vamos descobrir como é que isso funciona. Tá bem? Muito bom. A primeira pergunta é: por que é que a gente deveria divulgar a doutrina espírita, Marco? Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Obrigado a todos que ajudaram a organizar esse evento e ao coral por ter feito aquilo que sempre faz, que é tão bonito, tão gostoso. Eles deixam o ambiente bem mais leve, realmente. Bom, primeiro, Luiz, eu quero responder outra pergunta. Por favor. Por que nós estamos aqui, né? Nós, exatamente nós. Porque nós, hoje, somos o conselho doutrinário da instituição. Nós 5. Quem tenta manter no trilho a doutrina dentro da Casa de Jesus, quem tenta zelar pela pureza da doutrina que é divulgada, somos nós 5, em conjunto, todos nós. Por isso que hoje nós estamos aqui, nós 5 juntos num evento, é uma data para a Dai, principalmente, né, Dai? Que não está acostumada a falar assim, ela sempre comenta com a gente, é uma data histórica. Mas, quando a gente recebe alguma coisa de bom, quando a gente vivencia alguma experiência positiva, é natural que nós desejemos que a nossa família, os nossos amigos, aqueles de quem a gente gosta, também usufruam conosco dessa experiência positiva. E para nós, a doutrina espírita tem trazido experiências muito positivas. No campo da esperança, no campo da consolação, no campo do entendimento da vida, no campo do autoconhecimento, nos ajudando em todos os aspectos das nossas vidas, pessoal, profissional, familiar, todos. Então, naturalmente, esse sentimento de quero também contribuir, quero também levar esse sentimento e esses benefícios todos que essa doutrina tão bonita nos traz para todos aqueles que convivem comigo, essa é a razão pela qual a gente acha que a doutrina precisa ser divulgada. Show de bola. E você, Marco? Ricardo, desculpa. Imagina. Bom, pessoal, a gente pensa que divulgar a doutrina é uma das mais belas oportunidades que nós temos, e isso não está pertinente só aos instrutores, mas a divulgação da doutrina se dá através das nossas próprias modificações. Nós precisamos pensar muito que nós todos somos espíritos milenares e talvez a doutrina espírita sirva para nós nessa encarnação como um alento para responder às perguntas que nós estamos sem resposta há séculos. Nós, espíritos espíritas.
Porque, na verdade, a doutrina espírita não é a melhor doutrina. Não é a doutrina que todo mundo deve seguir. É a doutrina que faz bem no íntimo de cada um de nós. As outras religiões também fazem bem para aqueles que seguem, né, a religião. Mas o mais importante para a gente é pensar o que traz na nossa vida a doutrina espírita como um bálsamo, como algo que faz uma modificação íntima importante no coração de cada um de nós, né? Então, quando Kardec traz para a gente que uma das principais funções de uma casa espírita é a divulgação da doutrina. E por que ele diz isso? Porque a divulgação da doutrina vai fazer com que a gente dê o primeiro passo, que é conhecer aquilo que os Espíritos trouxeram para nós. Mas não basta só conhecer. Sentir aquilo que a espiritualidade trouxe para nós, para que faça sentido na nossa vida, e assim a gente possa iniciar o nosso processo de cura, né? É fundamental a gente entender qual é o papel da doutrina nessa existência de cada um de nós. E é isso que esta casa faz com muito esforço, a oferta da divulgação doutrinária em diversos âmbitos, né? A Casa de Jesus tem as palestras, a Casa de Jesus tem as reflexões do Evangelho, tem cursos, tem grupos de estudo, né? A gente tem as gotas do Evangelho, né? Que são semanais, de acordo com os Evangelhos da semana. Então a gente busca ofertar o máximo possível o compartilhar dessa doutrina na nossa vida. E eu acho que esse é o papel fundamental que a gente tem enquanto casa espírita, que é trazer elementos para que a gente possa conviver melhor conosco e com essa existência atual de cada um de nós. Pelo menos eu penso assim. Perfeito. E você, Dai? Bom, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Como o Marco comentou, eu não tenho tanta familiaridade com esses momentos, mas aceitei com muito carinho o convite para vir hoje aqui falar um pouquinho sobre a divulgação da doutrina espírita. Porque quando a gente pensa no papel da divulgação, a gente vai olhar e a gente vai pensar assim, que divulgar tem diversos aspectos envolvidos. Um deles é o aspecto sistematizado dos cursos, das palestras, momentos que temos muito aqui na Casa de Jesus, muitas oportunidades para aprendermos, para estarmos juntos. Mas, além disso, também tem a divulgação do cotidiano, aquela divulgação que a gente faz entre nós, nas nossas conversas, onde a gente fala dessa doutrina, porque ela vem para nos consolar, ela vem para nos esclarecer. E essa também é uma forma de divulgar, onde a gente vai buscar aprender juntos. E, além disso, também é importante a gente pensar na divulgação que fazemos para nós mesmos, onde vamos, dia a dia, nos convidando a viver todos esses ensinos. Então, a minha contribuição que eu poderia trazer aqui é que, quando a gente pensa na divulgação da doutrina, que a gente possa, então, olhar para todos esses aspectos e perceber essa seara de trabalho que existe para todos nós. Porque, no final das contas, cada um de nós vai se apropriando desse conhecimento para ir se transformando, para ir buscando melhorar, porque é isso que a gente está aqui, para juntos ir buscando, né, se melhorar. Sobre isso, Emmanuel tem uma frase que eu quero muito compartilhar com vocês, que vai ajudar a gente a conversar. Essa frase está lá no livro, no texto Socorro Oportuno. E ele diz exatamente isso ao falar da divulgação. Ele fala assim: lembra-te do sofrimento e trabalha para que a doutrina espírita lhe estenda o socorro oportuno. Então, para que a gente possa pensar que essa doutrina está aí para nos auxiliar nos nossos momentos de dificuldades,
nas nossas necessidades. E como é importante a gente ir se apropriando dela à medida em que cada um sentir na sua intimidade. Porque como a gente foi percebendo, existem várias formas de divulgar. Porque no fim das contas, a principal delas é trazer para o nosso coração, para a nossa intimidade, esse conhecimento. Muito bom. E o que te inspirou a propor esse tema, Já falaram Anete? tudo. Não sobrou nada? Duvido. Também sempre fico muito contente de estar aqui com Também sempre fico muito contente de estar aqui, principalmente porque estou divulgando, né, a doutrina, né? E se a gente pensar que a doutrina está baseada totalmente nos ensinamentos e nas vivências de Jesus, então, cada vez que a gente estiver divulgando a doutrina espírita, estamos falando de tudo aquilo que Jesus veio aqui nos ensinar, nos mostrar com o seu exemplo, com o seu dia a dia, com o olhar manso, com o carinho, com a atenção, independente de quem era que estava ali, né? Sempre com amor. Ele veio nos ensinar o amor. E quando veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, ela veio para nos dar mais clareza, de entendimento do que é a nossa vida, nessa existência, em todas as outras que já tivemos, e o que estamos plantando hoje para colhermos depois. E por que a gente acha importante divulgar a doutrina espírita? Porque estamos falando de Jesus, dos seus ensinamentos, mas porque cada vez que estivermos falando de Jesus, aquilo vai nos tocando de formas diferentes. Então, falou assim, mas eu já fiz os cursos, eu já assisti muitas palestras, mas às vezes é uma palavra de algum curso, de alguma explanação que vai te chamar a atenção para que Jesus esteja verdadeiramente vivo dentro de nós. E isso vai refletir nas modificações, nas alterações que nós vamos fazer para nos transformarmos em espíritos melhores, não é isso? E a gente pode fazer essa divulgação, como eles já falaram, de muitas formas, e a casa oferece muitas formas. As músicas do coral são, às vezes, uma letra chama a atenção, né? Tem a evangelização, todos os cursos e muitas coisas. Mas a melhor forma de divulgar a doutrina e os ensinamentos de Jesus é o nosso exemplo. Então, que a gente vá, toda vez que a gente estiver prestando atenção na doutrina e nos ensinamentos que nos são dados de diversas formas, o que aquilo está nos servindo para nós mesmos, o que aquilo está cabendo para a nossa transformação, para a nossa reforma íntima, como nós gostamos de dizer aqui. Então, que a gente vá aproveitando. O nosso progresso e a nossa evolução, ela é gradativa. Então, não é de uma vez só que Jesus vai nos tocar, mas todos os dias, paulatinamente, Ele vai nos falando, até que alguma coisa nos toque e a gente fale que nem Paulo. Senhor, o que queres que eu faça, né? Muito bom. É curioso isso que a gente está ouvindo aqui. Esse ponto específico que a Anete comentou, às vezes uma palavra, uma referência pode fazer a diferença, né? Eu, particularmente, vivenciei isso aqui. E a gente só está aqui trabalhando hoje por causa dessa experiência que eu passei. Por acaso foi com o Marco. Há muitos anos atrás, o Marco fazendo uma abertura anual dos trabalhos da casa, ele falou uma coisa que me tocou. E ele disse assim: a Casa de Jesus tem como missão a divulgação da doutrina espírita, mas também de dar a oportunidade do espírito praticar a caridade. E eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, sobre esse ângulo, né? A doutrina veio e tem como bandeira a caridade. Como é mais fácil ter um lugar como a Casa de Jesus, que nos dá essa oportunidade de praticar o que a doutrina nos traz, não é? E aí nós podemos ir desenvolvendo esse assunto. Eu vou puxar o Marco, já que ele me colocou aqui, né, para
para estender essa ideia. A culpa é minha, então, que você está aqui, né? Tá. Pô, que bom que você está aqui, Luiz. Que bom que teve esse momento. A gente imagina que a casa, muitas pessoas que vêm às casas espíritas, ou as próprias religiões, quaisquer que sejam, como alguma coisa onde nós vamos lá para beber a água na fonte. No caso nosso, para beber água fluidificada. No sentido mais amplo, tá? As pessoas vêm para buscar auxílio, amparo mediúnico, às vezes, né? Amparo espiritual, cultural, no caso da doutrina espírita sendo divulgada para a cura interior. Mas a gente esquece, nesse aspecto que o Luiz falou, que antes de tudo isso, ela é uma oportunidade para aqueles que vêm para trabalhar pela doutrina. Porque o caminho para Jesus, o caminho para o reino de Deus, que é o Evangelho de Jesus, é para todos, para aqueles que vêm buscar ajuda, para aqueles que precisam de ajuda. É um caminho, porque eles estão passando por situações exigentes, e essas situações têm o objetivo de ensiná-las as coisas que nós estamos aqui para aprender no mundo de provas, mas é caminho também para aqueles que estão trabalhando na casa, em todos os níveis, em todas as atividades, porque esses também estão trilhando o seu caminho, já exercendo o que lhes esteja ao alcance de oferecer para que aquela instituição, para que aquela doutrina seja divulgada, seja praticada, e para que o benefício que aquela casa, ou que aquela instituição, ou que aquela religião oferece para aqueles que a procuram, seja bem ofertado. Então é caminho para todos, é trabalho para todos, e é evolução para todos, para aqueles que vêm e para aqueles que estão aqui. Também, aqueles que estão aqui não são os sãos que estão curando aqueles que são doentes, que vêm procurar a casa, não. Vou falar uma coisa forte aqui. Estou esperando. Vocês já viram um hospital que tem médico que também precisa de tratamento? Então, aqui é assim, viu, pessoal? Todos nós que ensinamos a doutrina, todos nós que praticamos, oferecemos passe, trabalhos mediúnicos, todos nós que trabalhamos na instituição espírita, também somos, muitas vezes, pacientes. Pacientes mesmo. Porque todos nós estamos no mesmo barco. A única diferença entre quem procura a casa e quem está na casa para oferecer o trabalho é uma posição. Estávamos nós ontem ali e os outros estarão amanhã aqui. Não tem diferença, né? O palestrante que está aqui, ele preparou a palestra, ele estudou a palestra, e quem está ouvindo não preparou. Essa é a única diferença. Porque no campo da evolução moral, às vezes tem gente ouvindo que é muito mais evoluído do que quem está falando. Com certeza. Na maior parte das vezes. Exatamente. Eu até acho que a gente está como instrutor, ou palestrante, porque foi uma forma da espiritualidade falar, esses daí precisam estudar, e se não for desse jeito, se não for desse jeito, eles não vão estudar. Não vai dar certo. Aliás, o Ricardo, há um tempo atrás, estava conversando isso comigo, né, Ricardo? Quem é que ganha mais? Não tenha dúvida, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente faz o estudo para a doutrina, a gente está estudando para nós. Que, aliás, esse é o papel da doutrina na vida de cada um de nós, né? Vamos pensar um pouco. A maioria de nós chegou aqui na casa de Jesus pela dor. A maioria, não vou dizer todos, né? Porque não é verdade. Mas a maioria chegou aqui porque tinha alguma resposta faltando. Alguma pergunta sem resposta, ou alguma coisa que incomodava, né? A gente sempre fala que Moisés trouxe aquilo que a gente não deve fazer, né? Jesus trouxe aquilo que a gente deve fazer, e Kardec trouxe por que devemos fazer aquilo que Jesus disse que era para fazer. Então, a gente chega aqui cheio de dúvidas ainda, cheio de respostas faltando, né? E aí a doutrina vem e vai nos alimentando pouco a pouco, né? Vamos pensar um pouquinho sobre esse alimento da doutrina, né? Quando a gente chega aqui, muitas vezes, a gente está há séculos com uma visão distorcida da realidade. Vou dar um exemplo. A gente chega aqui ainda com uma percepção de que Deus castiga. É só um dos itens, né? Aquela situação onde a culpa de algo que a gente fez
ainda permeia a vida do espírito todos os dias. É como se a gente levantasse e cultivasse todos os dias aquela culpa, né? Por uma situação que vem se arrastando há séculos na vida do espírito. E os espíritos, através da doutrina espírita, trazem uma outra visão, né? Então você pega o conhecimento doutrinário, e o conhecimento doutrinário nos inspira a fazer cada vez mais reflexões, a buscar o autoconhecimento, que isso é fundamental, né? Para que essas dores que a gente sente hoje, elas possam servir de nutriente para a minha cura, ou seja, é aquilo que desperta em mim, para que eu possa fazer novas escolhas, né? Então a doutrina traz isso para a gente, essa visão do divino, né, por amor, né? Esse Jesus que não se chateia com a gente, é um Jesus que olha para nós, olhando quem nós vamos nos tornar, né? Olhando aquilo que a gente tem de melhor. É esse Jesus que a doutrina traz para a gente, esclarece a gente, né? Esclarece coisas como, por exemplo, a gente lê o Livro dos Espíritos, é a base da doutrina espírita, né? Do Livro dos Espíritos se abrem os outros 4 livros, né? Do Pentateuco espírita. Então, quando a gente olha e fala assim, os espíritos influenciam aquilo que a gente está pensando, no mais das vezes, a maior parte do tempo. Ou seja, o tempo todo nós estamos sendo inspirados por espíritos benfeitores e por espíritos menos esclarecidos. A gente então percebe a necessidade que nós temos de vigiar os nossos pensamentos. Aí você linka com aquela passagem de Jesus que fala, vigiai e orai. Então, vai explicando, a doutrina vai explicando para a gente por que a gente deve fazer aquilo que a espiritualidade trouxe. Porque é para o nosso bem, porque é para a nossa cura. Quando a gente olha essa casa maravilhosa que nós temos, que é um esforço conjunto, né? Não tem trabalho aqui na casa de Jesus, não tem ninguém que possa dizer assim, essa pessoa aqui é o alicerce da casa. Não, o alicerce da casa são todos os trabalhadores. Sem os trabalhadores dessa casa, não existiria casa. Existiria um plano superior, mas não existiria movimento, casa, como existe hoje. Então, a gente nessa casa tem diversas atividades maravilhosas de cura, temos diversos trabalhos, mas percebam que cada trabalho de cura, na maior parte do tempo, tem também o seu quinhão de doutrina. Tem lá a leitura do Evangelho, tem uma reflexão, uma preleção, porque a gente não pode esperar que as nossas curas venham de fora para dentro. Não é isso. A espiritualidade nos esclarece. Não há um movimento de fora para dentro que possa modificar quem nós somos. O único movimento que modifica quem nós somos é de dentro para fora. É um processo íntimo. E é isso que a doutrina traz para a gente. O conhecer a doutrina, pensar na doutrina, sentir a doutrina, faz com que sejamos mais fortes, que possamos combater o bom combate, como dizia Paulo, para que a gente possa modificar quem a gente é. Então, esse é o papel da doutrina, e é o papel desta casa, fazer com que cada vez mais ganhamos a consciência de que é importante conhecer e sentir aquilo que a espiritualidade trouxe para nós. Eu acho que esse é o papel. Bacana. E já que o Ricardo comentou de tantos trabalhos maravilhosos que tem na casa, alguém já pensou nos jovens? Tem um trabalho aqui? Tem um trabalho para os jovens, para as crianças, que é o trabalho da evangelização. Então, o trabalho da evangelização
E aí é importante também a gente pensar nessa própria palavra evangelização, porque a gente pode atribuir 2 significados, né? O primeiro é esse trabalho tão precioso que nós temos na casa, e outras casas também têm, que é o trabalho de receber as crianças, os jovens, para trabalhar com eles, para trabalhar com eles conceitos e conhecimentos que eles possam se entender e já nessa tenra idade se perceber como espíritos e também se aproximar de Jesus. Então, esse trabalho que a gente faz aqui na casa, recebendo as crianças, para já falar de Jesus, para já ir aprendendo, né, esses conhecimentos nesse início da sua encarnação, que a gente vê que é um momento muito importante da existência. Mas também, quando a gente fala de evangelização, a gente não se refere somente ao trabalho com as crianças, porque a palavra evangelização, ela vem nos trazer um trabalho íntimo, que todos nós, independente da sua faixa etária, independente da fase existencial, somos convidados a fazer, que é um trabalho íntimo, que é um trabalho de buscar no conhecimento de Jesus, dos ensinos, nas suas lições, para trazer na sua intimidade. Porque a hora que a gente começa a conhecer Jesus, a gente começa a conhecer quem nós somos nesse processo, né? Que Jesus não está lá inalcançável, mas que Jesus está próximo de cada um de nós, nos convidando a dar esses passos, nos convidando a nos melhorar como espírito, para ir alcançando outras condições espirituais. Nós podemos, então, dizer que estamos nos evangelizando. Então, a gente pode olhar que, ao receber a criança para fazer esse papel, esse trabalho, ao receber os jovens e a receber a nós mesmos, porque também, como adultos, é importante a gente pensar no nosso próprio processo de evangelização, né? Que todos os dias nós somos convidados por Jesus a olhar para esses convites que nos chegam a todos os momentos, para nos modificar, né? Porque, afinal de contas, a gente está aqui para isso, né? A gente olha para a nossa encarnação, qual é o objetivo principal? É a gente ir se modificando, né, intimamente, é ir fortificando aquilo que já temos, né, de bom, aquilo que cada um já traz de potencialidades, mas também e transformando as nossas dificuldades, que todos nós temos, né, dentro de nós. Então, nesse processo de evangelização, de se aproximar de Jesus, a gente vai fazendo essas modificações íntimas. Interessante o que a Dai está dizendo, até porque ela e o Ricardo são responsáveis por isso. Eu me descobri uma criança com esse viés de evangelização, né? Tem um livro, né? O que é evangelização de espíritos, que eu por anos vi na livraria, jamais me chamou a atenção para pegar, porque eu não era criança. E um dia os dois me convenceram a ler o livro. E aí eu descobri que, do ponto de vista da evangelização, eu sou uma criança. Muitos de nós ainda é uma criança e tem muito a aprender e a galgar com esse livro. Com certeza, porque se a gente observar, né, a nossa própria intimidade, a gente vai buscar lá, né, quantas coisas nós já construímos, porque eu acho importante também ter esse olhar. Quantas coisas nós já construímos? Estamos aqui hoje, juntos, reunidos, buscando compreender, aprender, se desenvolver. Então, já temos, sim, diversas aquisições, né, mas também temos muitos passos a dar. Então, esse é um processo natural nosso como espírito, né? Que estamos aqui evoluindo e o nosso objetivo é chegar a ser perfeito. Mas isso é uma longa caminhada, né? E cada um está num momento, cada um tem o seu momento. O que a gente pode esperar, né, desse processo de evangelização é que ele vem nos convidar a dar passos. Todos nós podemos dar passos todos os dias, né, na nossa melhora íntima. E são passos que às vezes a gente pode olhar e muitas vezes a gente olha assim, nossa, é tão pequeno, mas se a gente for olhar em termos de espírito imortal que nós somos, é gigantesco. Como é importante a gente se convidar a ser diferente,
a se olhar, a olhar para a gente e falar, nossa, eu já consigo dar esse passo, isso eu já consigo mudar. E como o Luiz falou, e se vendo como uma criança, porque se a gente for olhar para uma criança, o que a gente vai perceber? Muitas vezes a criança, ela não tem tanto aquela coisa de não querer aprender, de não querer se envolver, traz alegria, né, por conhecer o mundo, conhecer coisas novas. E nós podemos sim ir trazendo isso para nós. Como é gostoso a gente aprender coisas novas, nos olhar e falar, nossa, ontem eu era assim, e hoje eu já quero ser um pouco diferente. Então eu me convido a fazer isso, nesse processo íntimo. E quem vem nos ensinando esse processo, e aí a gente precisa comentar, é o nosso professor Eurípides Barçanufo, que vem nos trazer esse olhar para nós, para a gente olhar para nós como espírito mesmo. E como muda a nossa visão quando a gente se olha como espírito e começa a pensar em nós, né, como espírito a maior parte do tempo possível. Porque quando a gente olha para nós como espírito, o que a gente vai perceber? Que nós estamos aqui, encarnados, vivendo um plano de amor, né? Totalmente amparados, tantas pessoas, tantos espíritos, né, nos buscando fazer com que dê certo os nossos planos, as nossas tarefas aqui no planeta. Então isso vai nos dando força realmente para nos vencer, porque as dificuldades são grandes, mas o amparo também é, né? E esse amparo é que vai nos dando passos. Com certeza. Ou seja, o livro é de Eurípides Barçanufo, né? Tem uma passagem no livro que eu vou pedir para a Anete comentar, que me marcou também. Ele diz sobre o conhecimento, e ele diz assim, mais ou menos, o Espiritismo veio à Terra para ensinar os espíritos a viver como espíritos. Anete, nós sabemos viver como espíritos? Na maioria das vezes a gente não se dá conta que é espírito. E como disse a Dai, quando nós nos habituarmos que somos espíritos e que os outros também são, a convivência vai ficar muito melhor. Porque quando a gente vê uma falha nos outros, essa falha nós também temos. Então, ele está aqui para crescer, evoluir, e nós também estamos. Então, quando a gente se vê como espírito, se entende como espírito, a convivência é melhor e o progresso de todos nós também é melhor. No Espiritismo, a gente tem alguns pilares, um deles é instruí-vos. Então, quando a gente fala em divulgar, quer dizer que todos nós precisamos adquirir conhecimento, todos nós. Como disse a Dai também, cada um a seu tempo. Cada um vai despertar no momento. Às vezes a gente vai ser convidado por alguém para estar aqui. Às vezes vem pela dor, como o Ricardo disse. Mas a gente precisa estar aberto para o conhecimento. A casa espírita ou qualquer outra casa religiosa, ela não faz milagres de você vir e seus problemas estarem resolvidos. Isso vai ser de você, né? Você se modificar, você se fortalecer dentro da fé, você entender o processo. A gente só vai entender o processo com conhecimento. Mais um motivo de que é importante a gente adquirir conhecimento e a divulgação da doutrina. Todos nós. Outra coisa que a doutrina fala é que nós vamos precisar crescer moralmente e intelectualmente. Ué, como que nós vamos crescer se a gente não tem a curiosidade, a vontade de adquirir conhecimento? Então, precisamos todos ir adquirindo conhecimento. Como eles já disseram, aqui dentro da casa tem muitas possibilidades. O Luiz agora falou da livraria. Quantos livros super interessantes que tem lá. Quando não souber o que ler, pergunta para alguém que tem um pouco mais de experiência, que esteja ali na livraria, ou alguém que você esteja fazendo curso. Tem a biblioteca que você pega o livro, você pode levar sem um tempo determinado para você ler. Não entendeu alguma coisa? Pergunta para alguém que esteja mais tempo na casa. Precisa ter também esse interesse de ir além, né? Ah, fui na palestra, ponto. Não, fui na palestra, mas não entendi isso, tenho curiosidade de saber um pouquinho mais aquilo. Outro motivo que a gente precisa ter conhecimento, porque quando a gente vem na casa para algum tratamento ou para algum trabalho voluntário, se nós temos o conhecimento, a gente entende melhor aquilo que está acontecendo.
eu venho tomar um passe. Se eu só venho tomar um passe, entro, tomo o passe e saio, e não tenho conhecimento do que aquilo vai fazer, do que eu posso contribuir para que aquilo dê resultado, não é? Porque a gente vem aqui às vezes e acha que num passe que você tomou tudo vai ser resolvido. De novo, precisamos ter conhecimento para saber que aquilo ali é um tratamento, mas que precisa fazer da sua parte, né? Nós estamos constantemente sendo protegidos, amparados pela espiritualidade, espíritos mais desenvolvidos, né, superiores, pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos mentores, por Jesus, nosso mestre, e pelo Pai, que está sempre nos amparando. Mas se nós não fizermos a nossa parte, a gente não vai ter os resultados que a gente está esperando, né? Com certeza. E como a NET puxou o Instruí-vos, nós temos alguém aqui que dá módulo 1. Quem já fez módulo 1 aqui, só para eu ter uma ideia? Entendi. Eu já fiz também. Eu também, com ele, né? Com ele. Com ele, por favor. Quem não fez precisa fazer, tá? Ano que vem está aí. A gente está falando aqui muito sobre evangelização. Nossa! Mas o que tem a ver a nossa evangelização, a autoevangelização, com a divulgação do Espiritismo? Acontece que, se nós não nos autoevangelizarmos, é impossível que a gente contribua para a evangelização do outro. O exemplo fala muito mais, como disse Francisco de Assis, para os seus discípulos: vocês vão ao mundo e evangelizem, se preciso, digam alguma coisa. O exemplo fala muito mais. Então, isso que a gente está falando aqui não é à toa. Eles estão falando de evangelização, mas isso aqui não era para divulgação da doutrina. A nossa evangelização, a nossa autoevangelização, que faz com que nós nos modifiquemos, que é tudo que nós estamos falando aqui, é a maior divulgação. É a maior divulgação. Tanto que existe até um mal entendido por aí. Quando a gente se declara espírita, as pessoas dizem assim: olha, você que é espírita, reza por mim. Por que a minha prece é diferente da sua? Olha, você que é espírita, faça isso. Olha, você que é espírita, eu queria falar com você porque você é espírita. Como se nós fôssemos ETs, né? Diferentes dos outros. Não é que existe uma percepção um pouco falha de que nós temos algo diferente. E, na verdade, nós temos. Que é o entendimento que o Espiritismo nos traz, descortinando várias passagens do Evangelho de Jesus, nos dando o verdadeiro sentido, como João mesmo disse no seu Evangelho, restaurando o significado de muita coisa que havia sido encoberta. Mas essa evangelização, essa autoevangelização, tem um exemplo muito clássico, que todos nós conhecemos, e depois eu queria que a Dai e o Ricardo falassem, porque eu sei que eles estão bem afiados nesse tema, que é o Paulo. Paulo foi o maior disseminador do cristianismo primitivo. Talvez, se ele não tivesse feito o esforço e o trabalho que ele teve, nós não estivéssemos aqui falando sobre o cristianismo, sobre Jesus. Porque ele fez um esforço imenso, viajando, sem recursos, com o preço, às vezes, da sua própria saúde, tendo um trabalho imenso para divulgar o cristianismo primitivo, só que ele havia sido Saulo, o fariseu, cruel, perseguidor, talvez também o maior perseguidor de cristãos da época, e que ele teve uma mudança radical de comportamento, ou seja, ele se evangelizou. Agora, isso foi um processo, não foi assim uma chave que desligou Saulo, ligou Paulo. Não, isso foi um processo, né, Dai? Sim, com certeza, foi um processo. E ao pensar assim em Paulo e nessa transformação, né, Paulo, Saulo, uma questão que me vem fortemente realmente é aquela passagem quando ele está na estrada de Damasco e ali ele tem um impacto de receber, né, um convite forte de Jesus. E a gente pensar, né, naquele momento, uma comparação que a gente pode fazer muito longe, né, de uma semente que estava ali endurecida, porque Paulo, né, no momento ainda quando era Saulo, né, ele tinha uma força, uma intensidade
em ir atrás daquilo que era um propósito para ele, naquele momento, perseguir os cristãos. E ao fazer isso, ele aciona tudo aquilo que ele tem dentro dele para fazer, né, essa perseguição e tudo mais. Mas dentro dele tinha muitas construções acontecendo, porque quando Jesus aparece ali e faz aquele convite, como uma semente que está endurecida, ele começa timidamente a desabrochar. E quando a gente entra em contato com a história de Paulo, a gente vai vendo esse desabrochar aos poucos. Porque no primeiro, esse convite que ele se impacta e resolve aceitar, só que na mudança não acontece logo em seguida. Porque ele ainda usa sua força e sua intensidade para fazer diversas ações que aos poucos depois ele vai percebendo a importância de olhar para dentro. Porque as ações ainda eram muito focadas fora. Então, vamos trazer uma multidão, vamos fazer isso, vamos conquistar, né, coisas. E aí ele, de repente, começa a se transformar e fala, não, é um processo interno. E sendo um processo interno, que aí meus colegas também vão poder falar mais, ele acontece esse processo de evangelização e de divulgação, porque são processos juntos. À medida em que a gente vai fazendo em nós, né, a gente vai recebendo convites para participar dessa obra que é de Jesus. E qual é a obra? Que o nosso planeta seja regenerado, seja transformado. E sendo transformado com cada um de nós. Então, a gente vai recebendo... É meu? Não. A gente vai recebendo esses convites para participar dessa obra. Então, os convites é interno, né? Como foi para Paulo ali. Mas, à medida em que ele estava já em condições de colaborar, o quanto ele colaborou. Eu acho que dá para fazer 1h30 para falar de Paulo aqui, porque nós estamos fazendo um estudo, né, de Paulo e Estevão aqui na casa, e mal e mal nós vamos conseguir terminar esse ano. É bem intenso, né? E a gente vai sentindo aí realmente a história de Paulo é muito bonita, né? É uma história de muito vigor, de muita força, de muita vontade. Não é um processo, não é um estalar de dedos que ele se modifica, né? É um processo que começa paulatinamente, né? Aí vem essa visão de Jesus, né? Essa materialização de Jesus, essa fala. Ele faz a conversão ali, mas ainda precisa de muito tempo, ainda ao longo de pelo menos 6 anos, para ele estar pronto, para ele poder realmente trabalhar por Jesus, né? Então é um trabalho bastante bonito, bastante intenso, mas eu acho que para falar de Paulo aqui, acho que a gente ia demorar um pouco mais, né? Tempo. Eu queria só reforçar um negócio, porque eu acho que existe algo na vida da gente que a gente às vezes não percebe, que é um processo de terceirização de responsabilidade, né? Como é que é isso? Então, a doutrina nos traz um protagonismo que a gente talvez não esteja acostumado. Porque, pensa comigo, é muito mais fácil a gente olhar para o outro e dizer que o outro é responsável por aquilo que está acontecendo na minha vida. É atribuir ao outro a responsabilidade daquilo que nós sentimos, daquilo que nós vivenciamos. E a doutrina traz elementos suficientes para a gente poder mudar o nosso ponto de vista sobre a nossa própria existência. Isso é outra maravilha que a doutrina traz para a gente. A oportunidade que ela traz da gente poder pensar que só depende de mim ser quem eu gostaria de ser. Muitas vezes a gente vive uma vida, não aquela que a gente gostaria de viver, mas aquela que o outro espera de mim, que o outro espera que eu viva. E a gente precisa romper com isso. E a doutrina nos dá elementos para romper com isso, que é a oportunidade da gente olhar para a gente, olhar para a nossa existência e ser responsável pelos caminhos, pelas escolhas que vamos fazer a partir dessa vontade de querer mudar quem nós somos. A vontade de sair desse lugar de dor, a vontade de sair desse lugar de sofrimento. E aí a gente vem na casa de Jesus
recebe os tratamentos, e a gente parece que não consegue sair desse lugar, porque falta alguma coisa. E o que falta? Falta a gente mergulhar nessa doutrina, para que a gente possa então começar a fazer a cura que nós estamos tendo a oportunidade através da bênção dessa reencarnação. Então, é isso que a doutrina traz para a gente inspirar nessa doutrina maravilhosa, para poder mudar a forma de pensar sobre as nossas vidas, mudar a forma de agir sobre aquilo que nós estamos agindo hoje. Nós podemos, aquilo que Jesus dizia para a gente, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Talvez a gente não tenha essa consciência ainda, mas a gente precisa ganhar essa consciência. Eu tenho 30 anos de doutrina espírita, tenho 50 anos de doutrina espírita, não importa. Eu tenho 1 mês de doutrina espírita, não importa. Venha estudar, venha refletir, venha ouvir sobre a doutrina, porque sempre há uma riqueza muito grande quando uma palavra, como foi dito aqui já, toca diferente na nossa mente. Então é fundamental a gente dar essa oportunidade para nós mesmos. Então não importa se você tem 50 anos de doutrina, se você tem 1 mês de doutrina, venha estudar, venha compreender, venha dar um passo nessa autoevangelização, nessa evangelização de si mesmo. Então é isso que eu queria compartilhar. Assim. Paulo fica para uma próxima, a gente fala de Paulo. Paulo, estão todos convidados a fazer o estudo do livro, porque aí sim, né? Vai longe. Estudo bem intenso. O que eu queria era fazer propaganda, não só do livro Paulo e Estevão, mas também do módulo que vocês estão dando, do curso sobre o livro Paulo e Estevão. Se é para fazer propaganda, eu vou entrar no rolo, que é comigo mesmo. Eu, aliás, sou fã do Paulo, mas mais de Estevão. Porque quando eu li o livro, eu entendi o que é ser espírita. Não precisa ter o nome, nem ter 50 anos, nem 30 anos, não importa. Importa fazer o que ele fez, que foi perdoar o Paulo, amparar o Paulo em toda a jornada, né? Depois de Paulo ter tirado a vida dele, né? Isso é um espírita? Cristão. Um cristão? Isso é um espírito que ama. Um espírito, isso é importante, porque tem um dos livros que a Anete citou na livraria, que fala sobre a religião dos espíritos, né? Alguém sabe se eles são espíritas? O que vocês acham? É Emmanuel quem dita o livro, né? E a religião dos espíritos é a prática do bem. Não tem nome, não é católico, não é protestante, não é espírita, não é nada. É a prática do bem. Simples assim. Aliás, eu vou então puxar a Anete. Posso? Santo Agostinho contribui com a doutrina? Muito, né? Ele faz vários comentários dentro do Evangelho, né? E todos eles maravilhosos, né? Com muito conteúdo. Mas um deles, ele diz assim, que conhece-te a ti mesmo, né? Que para que a gente consiga andar, caminhar, evoluir, é necessário que a gente se conheça. Quando a gente se conhece no mundo, independente de qualquer religião, a gente se conhece, eu sou bonitinha, sou feinha, sou isso, sou aquilo. Quando a gente se conhece em profundidade, a gente vai vendo o lado que a gente tem de luz, mas o lado que a gente ainda tem de sombra. E quando a gente tem o conhecimento, de novo, a importância do conhecimento, a gente começa a perceber o que é possível e aparando, burilando, para que a gente vá se aperfeiçoando. De novo, é um processo lento, gradual, mas assim, se em cada existência a gente melhorar um pouquinho, já está valendo. Eu gosto de fazer assim uma retrospectiva. Como eu era 5 anos atrás? Como eu era 1 ano atrás? Houve alguma evolução? Mesmo que muito pequenininha?
Houve. Hoje, a gente é fruto das escolhas que nós fizemos em outras vidas, não é? E as próximas existências que nós tivermos vai ser fruto do que eu estou semeando hoje. Agora, eu posso semear qualquer coisa, né? Não tem problema, é as escolhas que eu vou fazer. De novo, quando eu tenho conhecimento, eu posso fazer escolhas mais assertivas, né? Eu posso trabalhar melhor, eu posso saber o que vai me levar para aquela meta que eu quero, de chegar à perfeição possível, de encontrar o reino de Deus. Agora, se eu vou fazendo tudo no automático, deixo a vida me levar, talvez eu não chegue naquela meta. Ou demore um pouco mais para chegar, porque em algum momento eu vou chegar. Só vou falar mais uma coisinha, Luiz. Isso é lei de progresso, né? Querendo ou não, vou chegar. E lei de sociedade. Uns trabalhando com os outros, vivenciando com os outros, o nosso crescimento é maior. Essa troca que nós fazemos dos nossos conhecimentos, ou da falta dos nossos conhecimentos, quando nós estamos trocando uns com os outros, a gente está crescendo mais. Então, quando eu leio um livro, se eu trocar com um colega, aquilo vai me acrescentar mais. Se eu escutar uma palestra, se eu, com o meu exemplo, falar e conversar com alguém, eu estou contribuindo para a sociedade. E isso é fundamental para a evolução de todos nós. Porque cada um de nós que evolui um pouquinho, o entorno todo evolui também. Pode ter certeza. O nosso tempo está começando a chegar ao fim, e então eu devia pôr pano quente, mas eu estou com vontade de pôr fogo no parquinho aqui. Posso? O que você vai fazer? Vamos lá. Eu gosto da doutrina, participo, faço os cursos, aprendo, né? E fico por aí. Se eu não passo tudo isso que eu sinto adiante, faz alguma diferença na minha vida, Marco? Se eu não divulgo isso que eu gostei, com que eu me identifiquei, faz alguma diferença? Então, eu queria colocar 2 aspectos nessa sua pergunta. É claro que faz. Como eu disse a princípio, quando a gente vivencia uma experiência positiva e nós queremos que essa experiência também seja vivenciada por aqueles que a gente gosta, é ok? É ok. Se eu não fizer isso, eu estou sendo egoísta. Porque eu sei que aquilo é interessante, é legal, é gostoso, e eu quero passar para os outros também. Aquilo me consolou, aquilo me deu esperança, eu quero que os outros também sintam isso. Ok, então eu sim, tenho que passar, não posso egoisticamente, como Jesus disse, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire, debaixo da cama, né? Deixa ela brilhar para que todos vejam a luz. Então sim, tem que passar. Agora, o outro aspecto que eu queria colocar com relação a isso é que, lembrando de novo daquele livro do irmão Jacó, voltei, quando ele faz muito pelo outro, e é claro que aquilo dá créditos para ele, mas ele esquece de fazer por si próprio. Então, esse processo todo que nós estamos falando, a evangelização, a autoevangelização, não é só fazer curso e ler livro. Eu posso passar a vida inteira estudando e lendo. Eu posso ser um exímio conhecedor da doutrina espírita, palestrante exímio, chamado para fazer congresso internacional do espiritismo. Mas se eu não tiver aquilo interiorizado, e se eu não começar a vivenciar aquilo que eu aprendo, e isso ninguém faz por mim, como o Ricardo falou, tem que vir de dentro para fora, tem que vir a partir de mim. Agora, se eu não souber, eu não tenho como interiorizar. Então eu estava aqui pensando, André, você me ajuda se eu não esquecer, como é que é as 4 ou 5 etapas que Alcione fala que tem que fazer com o Evangelho? Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. O sentir e vivenciar já parte para dentro. Conhecer os cursos, as palestras, os livros. Meditar o que nós fazemos nos cursos com os livros que a gente lê, não é só ler e passar o tempo. Sentir é interiorizar aquilo, sentir aquilo, fazer com que aquilo tenha eco no nosso coração. E aí sim, incorporar e viver. Aí sim, a divulgação do Espiritismo fez efeito. Então a gente contribui com o que a gente pode, que é a divulgação, e a gente auxilia um pouquinho na meditação dos conceitos. A partir daí é com cada um de nós. Vivência. Só para completar, eu acho que a divulgação ocorre na medida em que você
tem uma nova atitude frente à sua vida. Nossa, o que você está fazendo? Por que você está... Você mudou tanto? Você mudou? O que tem, né? Eu sempre lembro de uma aluna de um módulo lá 3, em que ela dizia assim: eu queria muito que meu marido viesse para cá, mas ele não quer vir, né? Aí eu queria saber como convencer. Eu falei: não, você não tem que convencer ninguém, né? Você tem que ser quem você é e ele um dia vai, né? E aí, dito e feito, aconteceu isso. Meses depois, ela falou assim, ele chegou para mim e disse assim: escuta, o que você fica fazendo lá que você está diferente? Né? O que tem lá nessa casa que você vai? Ela falou assim: eu não sei, vai lá e descobre. E ele veio, descobriu e começou a frequentar a casa de Jesus, e hoje é um frequentador da casa de Jesus, junto com ela. Então, é muito bacana, porque... Ela devia conhecer a Joana de Cusa e dar a dica para ela. É isso, boa, é isso aí. Bacana, olha só. E você me diz o que da vivência, Dai? Eu posso dizer que ao você ir aprendendo, é uma necessidade que a gente tem de compartilhar, de estar junto com o outro, passando aquilo que está fazendo sentido para você. Isso acaba acontecendo quase que naturalmente, porque a gente vai fazendo sentido na nossa intimidade, e aí a gente sente essa necessidade de dizer para o outro. Muitas vezes o outro traz uma questão, e aí a gente pode dizer algo que a gente também estudou, que a gente aprendeu, ou que a gente está buscando aprender, né, buscando vivenciar. E acredito que o papel do outro impacta muito a gente mesmo, porque às vezes algo que eu estou pensando e eu compartilho e ouço uma outra elaboração que ele está fazendo sobre aquele mesmo aspecto, eu tenho a oportunidade de me transformar. Então a gente percebeu o valor de cada um de nós nessa convivência, né? Acho que por isso que, não só por isso, mas de tantas razões, Jesus disse: aonde estiver mais de um, lá eu estarei, né? Nos incentivando mesmo a estar em grupo, vivenciando, né? Vendo o valor de cada um na nossa existência e de como a gente se transforma nessa convivência, né? Observar o que o outro está fazendo, muitas vezes nos incentiva a fazer também. A olhar e falar: nossa, ele está dando esse passo, eu também posso, né? Eu vou me inspirando a fazer isso. Anete, pensando no fogo no parquinho, então a gente está querendo virar santo, é isso? A gente já é santo ou meio santo? Como que é isso? Está bem longe disso. Está bem longe disso, mas é possível, né? É possível. Vai demorar muito? Vai demorar muito. Mas em algum momento tem que começar, né? Que a gente acione a vontade, né? O desejo de verdade de chegar na meta. Então, que todos os dias a gente tente aprender alguma coisa e vivenciar. Eu estava pensando agora, se Jesus tivesse vindo e só tivesse feito muitos sermões e tivesse só falado muito em teoria e não tivesse vivenciado e deixado os exemplos dele, talvez a gente não tivesse tido tanta admiração que a gente tem por ele. Porque ele não só falava, mas ele agia, né, com as pessoas, sempre amorosamente, sem distinção, em todos os momentos, com paciência, com um olhar terno. Então, tudo isso vai nos trazendo, é possível. Então, a gente tem que acionar a vontade para colocar todo o conhecimento das coisas que a gente está buscando na prática, e para tentar fazer escolhas melhores, porque elas é que vão nos definir nas próximas existências. E que a gente realmente faça essas escolhas, né? Legal. Gente, nós estamos terminando o nosso tempo. Eu vou pedir que cada um faça um fechamento da ideia, por favor. Eu queria concluir com uma frase de um texto de Emmanuel que a Dai falou lá no princípio. Nós achávamos que Emmanuel tinha dito que a maior caridade que se pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Não foi bem essa frase que ele disse. A gente entendia errado. Até hoje à tarde eu estava pensando que era essa frase, mas não é. Nesse texto que você citou, ele diz assim: estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Ele dá a ideia da permanência da divulgação, a continuidade. Como uma caridade. Como sendo a caridade. Exato. Exatamente. Né?
Diferente esse conceito, né? Você mudar a sua vivência, a sua forma de vivenciar, a forma de tratar com as outras pessoas, constantemente por caridade. Um pouco diferente de tentar converter alguém ao espiritismo. Exato. Um pouco não, bem diferente. Bem diferente, mas muito mais eficaz, né? Bom, eu queria finalizar falando sobre a caridade essencial, que é a caridade de nós conosco mesmo. Eu acho que a gente precisa perceber que a doutrina traz isso para a gente, né? Traz uma mensagem quando traz a visão de Jesus, quando ele diz que amar ao próximo como a si mesmo, né? A importância de amar a si mesmo, e a doutrina fortalece isso. Eu convido a todos que possam vir aos cursos, que possam ouvir as reflexões e refletir juntos com essas reflexões, porque só esses momentos que a gente tem na casa de Jesus pode nos inspirar mesmo a mergulhar mais profundamente na doutrina e em nós mesmos. Então eu queria deixar esse convite para vocês, que eu acho que vai ser muito importante para cada um de nós. Maravilha. Dai. Para encerrar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, tendo essa vivência, e dizer que quando a gente pensa na divulgação, ela é muito importante para todos nós, porque cada um de nós está recebendo o convite para conhecer Jesus. E é conhecendo Jesus que a gente vai ser capaz de nos transformar na nossa intimidade, por meio das suas lições, dos seus ensinamentos. Então, o estudo, o estar junto, compartilhando momentos, é para que a gente possa se aproximar cada vez mais dele. E Meimei tem um texto que ela diz que a gente possa começar a se convidar a viver com Jesus, tanto quanto ele vive com cada um de nós. Porque esse é o verdadeiro ponto, ele está com cada um de nós. Nós somos capazes de fazer grandes transformações na nossa intimidade, né? Mas essas transformações, elas são necessárias que a gente perceba o quanto somos capazes. Porque às vezes o que nos trava é justamente isso. É a gente olhar e não se ver com essa capacidade. E nós somos sim. E o outro, muitas vezes, é aquele que vai nos incentivar. E aí, gente, eu não posso deixar de dizer, nos incentivar como eu mesma estar aqui hoje sentada. Se não fosse esses amigos, com certeza eu não estaria. Então eu quero muito agradecer vocês que estão me ajudando nessa caminhada aí com Jesus, né? Conhecendo por meio desses momentos, onde a gente tem a oportunidade de falar e de estudar juntos. Maravilha, alegria nossa, né? Muito. Anete, por favor. Que a gente peça a Deus, né, para que todos nós tenhamos essa vontade de conhecer mais do Evangelho. Que ele seja bem vivo dentro de cada um de nós, né? Que a gente tenha vontade de cada vez ser melhor, de nos esforçarmos para que esse Evangelho vivo dentro de nós faça as transformações que nós precisamos para tornarmos espíritos melhores. E que com o nosso exemplo a gente contagie outros espíritos. É uma alegria sempre estar aqui falando do Evangelho. Maravilha. Gente, só para quem não sabe, Marco deu aula ontem com febre, está aqui hoje também no sacrifício, em nome da divulgação da doutrina. Isso é prática, né? Temos a nossa companheira aqui fazendo a estreia, vencendo a timidez dela, para poder compartilhar a bagagem de conhecimento que ela tem conosco, né? E nunca é programado, mas é incrível, sempre me arrepio. O evangelho dessa semana na casa de Jesus é o Cristo Consolador, né? E quando o Cristo disse que ia mandar um Consolador, era o Espiritismo. Ou eu estou errado? Estou certo, né? A gente não combinou com a Leda, né? Nada disso, mas o evangelho da semana é o Cristo, é a doutrina espírita. E para quem nunca prestou atenção, o Kardec é tão didático, tão pedagógico, que depois do capítulo 5, qual é mesmo?
Bem-aventurados os aflitos, ele pôs o capítulo 6, o Cristo Consolador. Que o Cristo possa consolar a todos nós, que todos possamos voltar em segurança para as nossas casas. A nossa próxima palestra vai pular a nossa prática habitual. Não vai ser daqui a 2 semanas, vai ser dia 26, com a nossa companheira Janaína Assis, que era a única data disponível que ela tinha para estar conosco. Estão todos convidados. Muito obrigado, uma boa noite a todos.